GPT vai, gera a resposta, gera o resultado, um texto corrido, mas eu preciso disponibilizar essa informação, porque até agora ela está presa no N8N. Né? E a minha ideia foi a seguinte, para a gente começar a brincar, né, eu vou disponibilizar isso dentro de um Google Docs. Então o meu sistema ele vai criar um Google Docs, a minha automação, meu workflow. Vai criar um Google Docs e vai preencher esse Google Docs com a análise que o GPT fez, tá? Então essa é a nossa estrutura de automação de hoje. Antes disso, eu queria também mostrar um pouquinho aqui, para quem está tendo o primeiro contato, antes de eu fazer login na minha conta. Esse aqui é o site do N8N, então n8n.io, né? Então ele traz um pouco das capacidades do N8N, né, como que ele funciona, quais são os produtos e os serviços que ele nos oferece, e já traz de cara aqui o que ganhou o coração do mundo, que foi a entrada dos agentes de AI. Né? Então, ele traz esse módulo de agente de inteligência artificial que proporciona para quem é leigo, principalmente, conseguir rodar um agente sem precisar mexer uma linha de código. Né? Esse foi o grande diferencial competitivo do N8N em relação aos outros orquestradores. O timing to market deles foi incrível. Né? Bom, você pode navegar, ele traz mais de 500 integrações, ele tem uma coisa que é incrível também, que são templates prontos para quem quiser consumir, para quem quiser testar, e uma série de estudos de caso aqui. Então depois, quem quiser dar uma olhada, pode navegar. Outra coisa importante, pessoal, do N8N, principalmente para quem quiser levar para dentro da empresa, né, é que ele tem a versão Enterprise. Né? Então, se você trabalha numa empresa grande, né, se você tem demandas específicas de segurança, de compliance, né, login via SSO, gestão e permissionamento de acessos, o Enterprise pode ser uma boa ideia. Né? Então, para fazer o Enterprise, você tem que fazer uma call com o time de vendas. Eu já fiz essa call, por isso vou dar um spoiler aqui de como é o modelo de precificação do N8N. Eles cobram, em média, 20 mil euros ano, né, salgado, mas às vezes as empresas Enterprise elas precisam ter esse tipo de segurança para conseguir rodar os processos. Tá? Bom, vamos lá então vamos brincar, né? Vou entrar aqui na minha conta do N8N. Vamos lá compartilhar a tela com vocês. E eu já vou começar de cara salvando aqui meu workflow, porque se não salva, perde. Já fica essa dica boa. Eu já quero mostrar aqui de cara um fluxo básico, né, funcional. A gente vai construir ele módulo a módulo, mas eu acho importante a gente começar com a visão final. Vocês lembram que eu fiz lá a modelagem, né, a modelagem gatilho, ação e saída, Google Sheets, GPT e Google Docs? Isso aqui nada mais é do que um reflexo daquilo, tá? Só que já funcional dentro do N8N. Como é que ele vai funcionar? Sempre que uma nova linha, ou um novo tipo de dado entrar na minha planilha, essa automação vai ser iniciada. Eu vou jogar os dados para o módulo da OpenAI, né? E aí o GPT vai fazer esse tratamento, vai fazer essa análise. Ele vai criar um documento no Google Docs e depois ele vai preencher este documento com a resposta do modelo, certo? Então, basicamente, é isso que ele vai funcionar. Assim que ele vai funcionar. Vou mostrar a planilha, né? Para vocês vão ver que ela é super simples. Vamos lá. Ixi, acho que eu perdi a conexão, Fê. Estamos aqui, Lu, estamos te ouvindo. Eu não consigo mais. Agora voltou. Eu perdi o botão de compartilhar, mas vamos lá. Então, esse aqui acho que deve ter sido uma instabilidade de rede. Então, essa aqui é a planilha de concorrentes que eu criei, onde tem o nome de cada um deles, né, e o site de cada um deles. Por que eu coloquei aqui? Porque é essa informação que eu preciso que o meu modelo analise. Tá? E além disso, né, além dos meus concorrentes, eu trouxe aqui um modelo já de resposta. Né? Então, o que o N8N fez? Isso aqui, ele criou
todo 100% de forma automática. Tá? E vocês já vão ver ele fazendo isso também na prática. Bom, vamos lá então começar a nossa automação. Né? Vou voltar aqui para a minha instância do N8N. Para quem nunca viu, esta aqui é a carinha do workflow, né? É o que eu brinco que é o estúdio de desenvolvimento de automações. Você clica aqui em mais, né? Para quem acabou de fazer a conta, vai clicar em mais, vai clicar em workflow, vai criar um personal. Eu estou numa conta cloud paga. E aí ele tem uma série de funcionalidades, né? Tem um painel administrativo, tem templates para quem quiser testar, variáveis, insights, né? Coisas que aqui vocês não precisam se preocupar por hora. E aí vem a grande magia, né? Se você apertar Tab ou se você clicar no mais, ele traz todas as funcionalidades que eu preciso para construir minhas automações. Então tem os módulos de inteligência artificial, né? Construa agentes autônomos, faça um resumo de coisas, procure documentos, aquela coisa toda, né? Vou até clicar aqui para vocês verem. Olha, a infinidade de opções, tá? Então, mande mensagem para o modelo, que é o que a gente vai usar hoje. Crie um agente de AI. Extraia informações, Q&A, análise de sentimento. Essa é uma coisa legal do N8N também. Ele já traz os módulos bem orientados para o problema que você precisa resolver, né? Então, ele depende de pouca configuração, tá? Ações dentro do app também, aqui é aquele GIF, né, que vocês já viram, tem uma infinidade de ferramentas, se eu quiser colocar um Gmail, por exemplo, se eu quiser colocar uma automação com Figma, se eu quiser colocar uma automação com Google Sheets, né, você vai pesquisar e ele vai te mostrar. Temos os flows, né? Os flows são as condicionais, né? Então, posso filtrar, posso colocar um if-else, posso fazer um merge. Tem uma série de coisas que eu consigo condicionar e manipular meus fluxos. E assim por diante. Esse aqui é interessante também, Human in the Loop. Esse é relativamente novo. E o que isso aqui faz? Ele pede aprovação para um humano. Então, por exemplo, se eu gerei uma saída, né, do ChatGPT, se ele criou uma análise para mim e eu quero que algum humano aprove, ele automaticamente cria esse fluxo. Ele manda por e-mail ou por qualquer ferramenta que você quiser e fala, você aprova esse texto? Eu posso seguir a automação? E ele só segue para o próximo módulo se o humano aprovou. Tá? Eu acho isso fantástico porque me economizou muito tempo. Bom, então vamos lá construir a nossa automaçãozinha. Executions, lembra que eu falei de todas as execuções que já foram feitas? É aqui, a hora que você clicar aqui, você vai conseguir ver toda essa lista. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar, vamos começar a brincar agora. Eu vou desativar essa automação, isso também é uma funcionalidade legal. Você seleciona tudo e desativa, para que a gente recria do zero. Né? Vamos abrir uma coisa nova. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? O gatilho, né? O Google Sheets. Então cliquei aqui em Google Sheets e eu vou escolher o seguinte, né? Adicionou ou atualizou uma linha no sheet, na planilha. Né? Então, cheguei aqui, ele abre essa tela de configuração que ela parece assustadora, mas ela não é. O que ela quer dizer aqui? Ela fala, para você usar o Google Sheet, eu vou ter que saber qual que é a planilha. Eu preciso que você se conecte com a sua conta do Google. Né? Então, você vai entrar aqui e vai criar uma nova credencial. Né? Para criar uma credencial, ele vai te levar para um fluxo de sign-in com o Google, né? Aquele next padrão, e você vai dar permissão para que o N8N acesse os seus dados dentro do Google Drive ou dentro das planilhas, tá? Qual que é a ferramenta, né? Qual que é o tipo de recurso que você vai usar aqui? Eu vou observar uma planilha dentro de um documento. Tranquilo, não precisa mexer nada, isso aqui já vem por padrão. A operação que eu escolhi foi toda vez que alguém adicionar ou fazer um update em uma linha da planilha. Né? E por fim, e mais importante, ele vai falar, beleza, mas qual planilha é essa? Né? Como eu já estou conectada, a hora que eu clicar aqui, ele vai carregar todas as planilhas que eu tenho no meu Google Drive. Né? E eu vou escolher a concorrentes, certo? A concorrentes é o nome daquela planilha que eu mostrei para vocês. E aí ele vai além, ele falou, beleza, você escolheu a planilha, mas qual aba eu preciso trabalhar? Né? Se você está trabalhando com uma planilha multi-abas é bonito, né? Com muitas abas, você chega aqui e escolhe. A minha, no caso, tem uma só, então, sem problema nenhum, vou escolher a página 1.
E aí ele pergunta, né, se a gente quer fazer uma... Vou colocar um get aqui, tá, gente? Aqui o append, ele vai adicionar, né? Na verdade, eu quero um get, eu quero que ele recupere. O adicionar é no Google Docs. Eu quero que ele recupere dados da planilha. Tá? Então, já está escolhido, maravilha. Vou sair daqui. Tá? Então, vamos pegar ele aqui. Opa, desligar ele daqui, que ele clicou ali. Só vou recriar para o meu fluxo ficar mais interessante. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Fica mais didático. Vou criar um workflow do zero. Vamos salvar. Aí, maravilha. Vamos fazer de novo aqui o Google Sheets. Show de bola, né? Então, sempre que uma linha é adicionada. Show, tá. Isso aqui é legal também vocês perceberem. Um gatilho sempre tem essa borda redonda, tá? Se não é um gatilho, ele vai ser uma ação e ele não vai conseguir rodar a sua análise, beleza? Vamos colocar o gatilho aqui e fazer a configuração novamente. Vou dar 2 cliques nele. Já tenho aqui a minha conta conectada. Vou voltar lá para selecionar a minha planilha, concorrentes. Quando uma coluna, uma linha é adicionada, vamos colocar as abinhas, que é uma só. Né? E maravilha. Então aqui eu tenho já a minha planilha adicionada. Vamos testar, né? Isso é outra coisa importante. Quando eu estou construindo um fluxo, é muito importante que você teste step by step, passo a passo, né? Por quê? Porque se der erro, e erros acontecem o tempo todo, eu esqueci de colocar um parâmetro, eu fiz uma configuração errada. Se der um erro, você já consegue entender o que aconteceu. Para testar, você tem 2 formatos. Ou você testa direto aqui, fetch test event, ou você clica em testar o workflow. Se eu clicar em testar o workflow, eu vou testar o workflow inteiro, tá? Então, aqui eu só tenho um gatilho, eu só vou rodar o gatilho, não tem problema nenhum. Então, ele está lá rodando e maravilha, deu verdinho. Quando ele dá verdinho, é que deu sucesso. Vamos ver o que aconteceu dentro do módulo? Vou dar 2 cliques de novo e olha só, né? Aqui é a entrada, sempre na esquerda é a entrada de dados e sempre na direita é a saída de dados. O que ele fez aqui? Ele foi lá, pegou todos os dados da minha planilha, né? Então ele pegou o reply, pegou o Apollo, né? Nome e site, exatamente do jeito que tá, né? Do jeito que eu mostrei para vocês. Perfeito, né? Maravilhoso. Agora, qual que é o próximo passo? Eu quero pegar esses dados e, de fato, agora eu quero começar a fazer a minha análise competitiva, certo? Eu vou criar um módulo novo e agora entra a inteligência artificial na parada, tá? Eu vou colocar se eu escrevo GPT, ele abre a OpenAI, pode escrever OpenAI, tanto faz, tá? Eu vou escolher a OpenAI e aqui eu quero contar uma coisa para vocês. Existem várias formas de vocês enviarem dados para esses modelos de inteligência, né? Principalmente para a OpenAI. E todos eles são nativos. Antigamente era um módulo só. Né? E você mandava um prompt e tudo era resolvido. Agora deu uma melhorada, né? Ele já segmenta em funcionalidades específicas. Então, tem as ações com assistente, você pode criar um assistente através de uma automação, você pode deletar um assistente, você pode listar um assistente, você pode mandar uma mensagem para o assistente, você pode atualizar um assistente. O que raios é um assistente? Um assistente, os assistentes são formas de interagir com o modelo, que absolutamente personalizadas, que você cria direto lá no playground da sua conta do GPT, tá? Então você pode criar um assistente que é especialista em análise competitiva, seria ótimo. Seria inclusive um cenário mais legal aqui. E aí você vai mandar mensagem para esse assistente, tá? Você pode criar um do zero, fazer o que você bem entender, né? Ou você pode só mandar uma mensagem para o modelo, que inclusive é a ferramenta que eu vou usar agora. Você pode fazer uma classificação de texto para buscar qualquer tipo de violação, é uma funcionalidade que eles têm também. Análise de imagem, geração de áudio, transcrever uma gravação. Transcrever uma gravação é super legal quando a gente está fazendo automações de conversação via WhatsApp ou via Telegram. Né? Então eu recebo uma mensagem, eu faço a transcrição e aí sim o texto consegue ser analisado por um modelo, né? E para gerar a resposta. Eu posso fazer uma tradução de uma gravação, deletar um arquivo, listar arquivo e upload de arquivos. Beleza? Bom, vamos escolher então para este use case
um message a model. Né? O que é um message a model? É a mesma coisa que eu tivesse dentro da interface do ChatGPT mandando uma mensagem para ele, tá certo? Não muda nada. Eu vou abrir aqui o meu modelo e aqui começa a configuração de OpenAI e GPT, tá? Bom, olha só que legal. Aqui ele já trouxe tudo o que aconteceu lá no gatilho. Ele falou, ó, você tem disponível para usar aqui os dados, que são o nome dos seus competidores e o site dos seus competidores, tá certo? E aí ele vai perguntar, beleza, mas para eu conseguir rodar um modelo de inteligência artificial aqui, que no caso é o GPT, eu vou precisar da chave da API. Lembra da API que eu falei para vocês? Vai gerar a API, vamos lá que isso aqui é importante mostrar. Vou compartilhar essa outra tela aqui. Tá? Estou com alguma questão de compartilhamento. Platform.openai, agora foi. Eu vou compartilhar isso aqui, olha só. Então, eu entrei em platform.openai.com, eu já tenho uma conta feita aqui, e ela funciona da seguinte forma: você cadastra o seu cartão, você define um limite. Eu, por exemplo, tenho $5 de limite por mês para fazer esse tipo de teste, e dá mais do que o suficiente. Né? Então, você define um limite e vai usando sua API. Então, você vai clicar aqui em Dashboard, API Keys. Vocês vão ver que eu tenho uma infinidade, né, de chaves, porque brinca um pouco. E vai criar uma nova chave. Né? Clica aqui em Create New Secret Key, vai dar um nome para ele. Então, teste N8N aula Tera. Vai criar a secret, vai copiar e colar lá no N8N, tá? Então, é assim que funciona essa parte da integração, que às vezes as pessoas dão uma bugada aqui, mas é mais tranquilo do que parece. Bom, colocou a chave de API aqui, a sua conta já está conectada. O recurso que eu quero usar aqui é texto, eu só quero mandar um texto, quero que ele faça essa análise para mim. E aí vem uma parte muito importante, que é o modelo, tá? Eu vou no arroz com feijão para não ter erro, né? Inclusive as APIs, elas já vêm com acesso a esse modelo por padrão, né? Alguns modelos a API não dá suporte. Então eu vou escolher vai listar para mim o 4O. Tá vendo? Todas as versões de GPT já existentes, ele traz aqui para escolher. Ah, Lu, mas qual é a diferença? Eu fiz um post esses dias da diferença entre os modelos. Cada um tem especificidades e resolvem problemas diferentes, né? Eles têm características, né? Tem alguns que são melhores para imagem, tem outros que são melhores para análise de dados, tem outros que são melhores para geração de código. E eu vou usar o que é bom para tudo, no final das contas, que é o 4O. Então, ele, para mim, na minha concepção, é o mais estável. Então, usem o 4O para não ter problema, tá? E aqui vem a hora do prompt, né? A hora da verdade. Então, o que eu vou fazer com o prompt? Eu vou clicar em expressão, por uma razão que eu já vou mostrar para vocês, que a gente vai lidar com variáveis, tá? Que são essas variáveis. E eu vou colocar qual que é o prompt? Qual prompt você mandaria para o ChatGPT para fazer uma análise de competidores? Eu vou colocar aqui o que eu acho que pode ser interessante. Faça uma análise de competidores entre os seguintes players de mercado. Uma análise de competidores, não. Faça uma análise competitiva. Maravilha. Beleza, Lu, mas como é que ele vai saber quais são os players lá que eu peguei na planilha? E aí, gente, agora que mora esse é o pulo do gato, esse que é o legal, né? É agora que a coisa vai funcionar. Eu vou botar aqui o nome, eu literalmente estou arrastando. Ah, mas tem um código, uma expressão, um JavaScript. Não tem problema, é só arrastar, tá? Isso aqui nada mais é do que uma variável de nome, certo? E aqui eu vou arrastar o site. Eu vou falar, esse aqui é o nome e esse aqui é o site. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse aqui é o nome, para ficar mais organizado, e eu vou dizer que isso aqui é o site da minha ferramenta, beleza? Só que assim, esse prompt está muito raso, né? Faça uma análise competitiva entre os seguintes players de mercado. Quero dizer assim, eu preciso que essa análise seja robusta e traga as principais forças
e fraquezas de cada um dos players. Beleza? Já tem alguma coisa aqui mais robusta. Pô, Lúcio, esse prompt aí tá muito simples. O que eu faço para deixar ele mais robusto? Aí, gente, tem uma dica de milhões aqui, que é a seguinte. Vai lá no ChatGPT ou no Claude ou qualquer LLM que você tenha acesso, conta para ele o que você está construindo e fala assim, você consegue gerar um prompt para mim bem robusto, que consiga gerar uma análise no formato desejado, né, no formato que você espera, e aí ele vai gerar um prompt redondinho, maravilhoso, né? Eu brinco, né? Ninguém melhor do que a própria AI para saber a melhor forma de fazer perguntas para ela, né? Então, façam isso, eu sempre uso desse artifício. Bom, perfeito. E olha só que interessante. Aqui no resultado, ele já me mostra o dado real. Eu botei a variável aqui, ele falou, beleza, foi isso que eu li. Reply, o nome do player, que eu quero fazer análise, e reply IO. Pô, Lu, mas aí você tá me falando, só vai fazer do reply e os outros dois? Ele vai rodar os 3 de forma automática, né? Porque ele recebeu os 3 dados. Ele tem 3 itens aqui, tá vendo? Só que aqui não faz sentido trazer os 3 porque são variáveis, né? Então, o nome é um espaço que pode receber 3 nomes, né? Então, é um placeholder, né? Sempre pensa assim, uma variável. Para quem tem pouca familiaridade, né? Então, maravilha. Coloquei esse prompt lindo. E aí, gente, tem um segredo que eu gosto muito, que é o seguinte. Existem 2 tipos de prompts, tá? Existe o prompt do usuário, é esse prompt que eu estou fazendo aqui. Então, eu seleciono o usuário, que é o meu pedido, é o que eu quero, o que eu quero de resultado que o GPT gere para mim. Existe um outro prompt, que eu vou colocar add a message aqui, e eu vou escolher, que é do tipo de sistema, System Prompt, que a gente chama. E o System Prompt, ele vai contar para o GPT quem ele precisa ser, né? E aí eu vou dizer assim, eu quero que você seja um analista de mercado com experiência em produtos de vendas B2B. Porque esse é o nicho dos competidores que eu estou olhando, tá? Show, configurado. E agora vamos testar, né? Vamos ver se a OpenAI vai rodar. De novo, lembra que é importante a gente testar módulo a módulo? Normalmente, esse é o módulo mais crítico, tá? Quando a gente tem erro, vem da OpenAI, por uma série de questões, tá? Às vezes o modelo eu vou já rodar, porque ele demora um pouco, se der tudo certo. Às vezes o modelo é incompatível com a chave. Às vezes a gente tem problema de conexão com a API. Às vezes você extrapolou o seu limite de uso da API. Esse é o mais comum. E aí ele vai ficar vermelho, né? Ele roda e fala, ó, deu errado aqui. Até seria bom, vou tentar reproduzir um erro daqui a pouco. Quando ele gera um erro, ele me mostra uma telinha vermelha e fala lá qual foi o problema que ele enfrentou para que eu possa arrumar, tá? E aí ele vai gerar. Agora ele está pensando, né? A gente vai esperar um pouquinho, mas enquanto isso também eu posso falar um pouco dessas tools, né? O que são essas tools? Ferramentas. As tools são formas, eu posso conectar outras plataformas, outros aplicativos, outras aplicações aqui, são formas de dar mais contexto para o GPT. Então, por exemplo, e aí eu já estou entrando um pouco de assunto do Pro, né? Eu posso fazer uma conexão ali com alguma ferramenta que traga a estratégia da minha empresa. Aí ele rodou, traga a estratégia da minha empresa. Então ele leva isso como um contexto, né? Eu sei que a estratégia da empresa está neste documento do Word, por exemplo, e eu tenho que levar isso em consideração quando for criar o prompt, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui? Será que ele gerou uma boa análise? Ele gerou, trouxe as plataformas, o CRM, gerou um texto aqui muito interessante. E, de novo, né, ele conseguiu, já fez essa segmentação, já que eu tenho produtos diferentes, né, depois vocês podem dar uma olhada com mais, colocando uma lupa, eu vou mostrar um resultado legal que ele teve. E já vou para o próximo passo. Maravilha, eu já mandei as informações, eu já gerei a análise e agora eu vou jogar esses textos diretamente num Google Docs, tá? Que a gente já vai acessar e vou mostrar como é que fica. Para eu gerar no Google Docs, a gente vai fazer o seguinte.
Eu vou colocar um módulo aqui de Google Docs. E aqui, pessoal, tem um segredo. Eu não consigo criar um Google Docs já populado com as informações. Eu não consigo. Então, eu tenho que fazer duas etapas diferentes. Eu primeiro preciso criar o Google Docs. Ele é passo a passo, como se a gente estivesse fazendo. Você consegue criar um Google Docs já populado? Não. A gente tem que criar um documento e depois colocar a informação. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu vou criar um documento. Maravilha, perfeito. Operação criar, nome do drive. Você pode selecionar qual pasta você quer. Eu vou colocar na minha pasta aqui de automações. Eu posso colocar o título. Então, o título vai ser análise competidores. Maravilha, tá ótimo. Posso até colocar aqui um nomezinho para que eu saiba qual é qual. Ele gera um para cada um. Maravilha. Então, esse vai ser o nome do arquivo, né? O nome do arquivo do Google Docs. Eu vou testar. Vamos ver o que ele vai fazer. De novo, né? Testando passo a passo. E depois a gente dá uma olhada lá como é que fica o resultado. Opa, legal. Ele criou para mim 3 documentos diferentes, né? Cada um com análise de um competidor, tá? Já agora, com os documentos, já a gente vai lá na pasta dar uma olhada nesses documentos, tá? Agora que eu tenho essa documentação já criada, eu preciso popular com as análises que o meu modelo fez. Eu vou clicar aqui em mais e eu vou colocar outro módulo de Google Docs, né? O que esse módulo de Google Docs agora vai fazer? Né? Ele vai atualizar um documento, beleza? Vai fazer o update. E o update do documento significa o quê? Eu quero inserir informações dentro do meu doc. Né? Operação update. E olha só, gente, como que o Google Docs vai saber qual é o arquivo que ele precisa editar? Qual que é o arquivo que ele precisa colocar as informações? A gente vai lá no Google Docs criado. Esse aqui foi o criado. Eu vou pegar o ID do documento e vou jogar aqui, ó. Maravilha. E assim ele fica dinâmico. Né? Eu não coloquei um arquivo único para sempre cravado com link. Toda vez que eu criar um arquivo, ele vai conseguir organizar, colocar os dados. Eu vou colocar um texto, né? A ação é inserir, vai colocar no body do documento, né? No texto, no arquivo, na tela em branco de Docs. Você pode colocar uma posição específica. Eu vou deixar aqui tranquilo no modelo normal. E o texto, aonde está o texto gerado, né? Eu vou falar assim para o N8N, eu vou falar assim, ó, eu quero que você pegue este conteúdo aqui, ó, que a AI gerou e preencha em cada um dos documentos, né? E, novamente, a gente vai testar o step. Enquanto a gente testa o step, eu vou lá abrir esse doc, o Google Drive, para a gente ver, será que chegou lá algum tipo de documento? Vamos lá. Abrindo meu Google Drive. Deixa eu voltar aqui para o N8N. Ah, que beleza, ó. N8N já criou, foi mais rápido do que eu imaginei. Então aqui, gente, essa automação está funcionando 100%, tá? É isso, né? Ela resolve esse problema. Eu fiz uma análise de forma 100% automática a partir da inserção de dados dentro de uma planilha. Agora eu vou acessar aqui o Docs. Vou entrar aqui na minha pastinha para vocês verem. Aqui. Então, vou compartilhar a minha guia. Compartilhar esta guia. E aqui essa minha guia de uma coisa de automações. Eu já tenho aqui as análises, tem algumas de teste que eu já tinha feito também. Mas ele criou automaticamente, eu não tinha criado. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da análise aqui já do documento aberto, né? Então, compartilhar aqui essa guia. E essa aqui foi a análise que ele me trouxe, né? Aqui ele foi além, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? É muito importante você dar contorno no prompt. Né? Por exemplo, nesse resultado, ele não trouxe só o reply. Ele foi e pesquisou outras ferramentas. Então, você tem que trazer esse tipo de clareza. Eu quero que você foque especificamente nessa ferramenta, etc. e tal. Então, trouxe forças, trouxe fraquezas,
de cada uma dessas ferramentas que ele elencou. De novo, você pode corrigir isso direto no seu prompt. E aqui eu fiz um processo inteiro de forma 100% automática. Ah, mas o que são essas coisinhas aqui, esses asteriscos? Ele gera sempre nesse formato Markdown, que muitas ferramentas de texto elas já leem e transformam isso de forma automática em formatação negrito ou bullet points e assim por diante. Não é o caso do Google Docs, então, de novo, essa é uma outra coisa importante para você falar no prompt, tá? Esse tipo de coisa, o desenho do prompt, a formatação de saída, a gente vai entrar muito no detalhe no Pro. E agora eu quero voltar também para conversar um pouco com vocês. Vou entrar na minha outra automação. Pessoal, importante, tá? Sempre tem que salvar. Se você não salva, as chances de você perder o seu trabalho são gigantescas, e eu digo isso por experiência própria, aprendi do pior jeito. Já perdi algumas coisas porque esqueci de salvar, ele não salva automático. E aqui eu vou nas minhas automações. Deixa eu ver qual que era o que eu quero mostrar aqui para vocês. Maravilha, esse aqui. Então, esse é o fluxo que a gente acabou de fazer, ele é idêntico, tá? Mas eu quis fazer com vocês ponto a ponto, eu vou ativá-los, você pode ativar ou desativar selecionando todo. E aí a gente tem um fluxo Pro, que é um fluxo que a gente vai entrar também no programa completo, né, do N8N Pro, que eu coloquei um olho extra aqui, eu coloquei um detalhe a mais que eu acho que faz e fez toda a diferença no meu fluxo. Repara só, aqui eu estou pegando os dados da planilha, eu estou levando para a OpenAI e eu estou gerando o documento. Só que eu estou contando que a OpenAI vai fazer essa análise a partir da base de informações que eles têm. Né? Eu joguei lá o reply, a poly e falei, se vira aí, pegue todas as informações que você sabe sobre essas empresas e me gere essa análise competitiva. Inclusive, não necessariamente ela vai entrar e fazer um search no site. Né? Não necessariamente, provavelmente não. Por quê? Porque alguns modelos dentro de automação, eles não têm essas funcionalidades. Para resolver esse problema, tive uma ideia. Pensei o seguinte, eu vou colocar um módulo que ele extraia as informações de cada um dos sites. Né? E tem uma ferramenta de scrapping, de automação, que faz isso, que eu vou conectar, né, lá no Pro. A gente vai conectar ele aqui no meio do caminho, que eu vou trazer muito mais qualidade para esses dados. E aí sim eu estou falando de uma análise muito robusta. Né? A gente sai dessa análise básica, intermediária, que resolve muitos problemas, e a gente já entra para uma coisa mais profissional, né? De usar na empresa e conseguir ganhar eficiência. Né? E aqui eu fiz algumas variações também que eu acho importante. Né? Você pode jogar no Google Docs, mas você pode jogar direto no Notion. Né? Existem alguns detalhes de conexão, de credencial, ou você pode jogar no Confluence, ou você pode jogar no Giro, ou você pode jogar no ClickUp, você pode jogar em qualquer canal de informação, você pode jogar no WhatsApp, por exemplo. Eu não acho que é muito friendly colocar uma análise imensa dessas, mas para outros tipos de use cases, porque, gente, isso aqui é um exemplo. Você pode fazer infinitas coisas, né, exatamente com essa automação aqui. Não necessariamente só análise competitiva. Né? Você pode fazer uma análise de perfil de usuários, por exemplo. Né? Você pode fazer uma análise demográfica. Tem uma série de coisas que dá para brincar. Você pode fazer extração de leads no Google Maps. Né? Tem 1000 use cases. Então, eu acho que isso dá uma robustez aqui extra. Eu garanto que eu peguei os dados de qualidade de cada um desses players, tá? E aqui é um outro diferencial, né? Aqui é o seguinte, eu coloco o mesmo modelo da OpenAI, né, de Message Assistant, só que eu dou duas coisas importantes para ele de contexto. Né? Eu trago a minha estratégia, então qual que é a estratégia da empresa? Porque a partir do momento que eu conto quem eu sou, o que eu faço e qual que é a minha estratégia, é muito mais assertivo a análise de competidor, a análise competitiva, né? Porque ele precisa entender quais são os meus gaps, né? Ele vai orientar essa análise para dizer, olha, você está trabalhando no problema A, B e C do seu cliente, mas o vizinho está trabalhando no A, B, C, no D e no E. Será que a gente traz insights, né? Será que a gente não pode, talvez, focar nesse próximo trimestre em aumentar o engajamento, aumentar a conversão, né? Será que isso não é um gap? Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer quando eu dou mais contexto.
A gente fala muito de prompt, né? Falando um pouco mais de conceito. A gente fala muito de prompt. Agora a gente vai começar a falar muito de contexto. Né? Então tem o prompt engineering, aquela coisa toda. A gente passou um pouco dessa fase, agora a gente vai falar de engenharia de contexto. Vamos entrar mais no Pro também sobre esse assunto, que aí é um pouco mais profundo. Mas essa é a grande virada de chave agora da inteligência artificial. E ao mesmo tempo, não só eu posso nutrir o meu modelo com a minha estratégia, mas eu posso nutri-lo também com uma metodologia específica. Se eu quero usar uma metodologia de análise que seja uma análise SWOT, qualquer tipo de coisa, eu consigo também alimentá-lo, falar assim, olha, eu quero que você faça essa análise baseado na metodologia A, B, C e D, tá bom? Então, aqui o céu é o limite, acho que é muito para trazer essa visão de a gente consegue tirar qualquer coisa do chão com esse workspace, né, com essa ferramenta. E a minha dica máxima aqui é praticar, tá? Pratica o máximo que der. E eu só para finalizar, eu queria, falando em praticar, né, eu queria mostrar um pouco para vocês de como o próprio N8N te ajuda nisso. Puta, eu tô sem ideia, Lu, eu tenho um problema aqui, mas eu não sei nem por onde começar, tô tentando modelagem e tal. Tem um negócio que é legal, né? Primeira coisa, ele tem os use cases, né? Então você consegue ver como que as pessoas estão usando o N8N para enriquecimento de leads, integração com CRM, aquela coisa toda. Aqui tem o preço. Mas você também pode ver, vou mostrar um negócio que é muito legal. Todo mundo gosta quando vê isso aqui. Que são os templates prontos. Então, eles trazem 3.711 workflows prontos, né, para você analisar. E hoje em dia, isso não tinha antes, é novo, ele já vem clusterizado, já vem segmentado. Então, tem para marketing, para vendas, para suporte, para operação, para TI, operação de TI. Né? E aí você vai segmentando, então eu vou escolher marketing, por exemplo. Ele já me trouxe 1.004 inspirações, né? Criação de conteúdo, então crie vídeos virais de forma automática, pesquisa de marketing, faça um tracking de SEO, extração de dados do Hacker News, então faz a integração com o Airtable. Tem uma série de coisas aqui que você só clica nele, eu vou clicar aqui, ó, pra vocês verem. Aí você clica aqui, ele vai mostrar, vai dar a opção para você explorar a automação, que já vem pronta, né? Se você clicar em explorar, você pode literalmente brincar com ela, né? Dar um zoom aqui ele já tem tem um agente, tem outro modelo conectado, aquela coisa toda. Se clicar em Use for Free, ele já vai jogar direto para o seu workflow e você pode brincar e conectar do jeito que você quiser. Eu comecei muito nesses templates. Não tinha tanto assim, mas eu brincava muito. Falei, putz, isso aqui acho que pode ser legal para resolver um problema meu. E às vezes, nem sempre para resolver um problema meu, às vezes é porque eu realmente queria praticar. Então eu queria entender um pouco de extração de dados, scrapping. Falei, putz, tem uma ferramenta ali que é legal, acho que eu vou brincar. Eu criava cases da minha mente para poder executar e praticar. Então, o segredo aqui é prática, né? Definir problema, entender a anatomia da automação, fazer a modelagem, vai para o N8N, constrói, testa, monitora, e aí você vai ter um resultado final de qualidade. Tá certo? Bom, acho que é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigada para todo mundo que chegou até o fim.